Protocolo legalista. Eu falei, olhando de lado. Naquele mesmo esquema, né? Perguntas, não problematizações, né? Na medida do possível, claro, de maneira sintética, objetiva e pertinente. Perguntas, críticas, observações, mas sempre vinculadas a isso. Enquanto vocês pensam na formulação dessas questões, dessas observações, eu queria dizer que logo depois que a gente debateu o texto da dialética da dependência, né, no CPEC, na nossa reunião de estudo, e é impressionante, porque a superexploração, por exemplo, é uma categoria que na criminologia crítica ela explode temáticas, né, porque você pode analisar, por exemplo, o proibicionismo, né, à luz de um programa que foi imposto ao Brasil contra certas substâncias que já foram a base da indústria química e farmacêutica mundial, como a cocaína, por exemplo. Né? E o Brasil nunca fez um debate, nunca discutiu se tinha potencial ou não para pegar drogas locais, ou enfim, e produzir isso, e produzir, enfim, integrar a indústria e desenvolver medicamentos, né? Simplesmente veio o receituário pronto do que nós deveríamos considerar crime. A Constituição de 88, nisso, dá um golpe antidemocrático na população e diz que o tráfico será crime hediondo. Qual o sentido no mesmo artigo que prevê os direitos fundamentais, um mandamento de criminalização desse, né, ou seja, impõe uma agenda internacional de proibição de certas substâncias. Então, é só uma das coisas para a gente pensar que, por exemplo, o comércio varejista de drogas ilícitas, ele tem, enfim, uma explicação social complexa, né? Por que alguém entra em algo assim, né? Por exemplo, pelo absoluto desespero do desemprego. Olha, a expectativa os estudos criminológicos, por exemplo, no Rio de Janeiro, dizem que a expectativa de vida, mas a expectativa de trabalho de um dono de boca de fumo é de 18 meses. 18 meses. Esse cara sabe que vai morrer. Com sorte, ele vai ser preso. Né? E aí, nas faculdades de Direito, se ensina que a certeza da punição que impede que o cara cometa um crime. Mas o cara sabe que vai morrer em 18 meses. O irmão dele morreu, o primo dele morreu, o dono da boca anterior morreu. Mataram, ele foi preso. E aí, como é que se construi essa relação, esse comércio varejista em função disso? Mas sobre esse ponto específico, a gente perdeu, assim, ou gastou mais tempo da reunião, foi perceber que quando há superexploração, a vida cotidiana desse trabalhador, ela se articula no que se chama na criminologia de bazar das ilegalidades. Porque esse cara vai comprar um carro, ele compra um carro mais ou menos clandestino, ele não consegue ingressar nas relações de consumo, enfim, normais, né, que podemos ser definidas como típicas. Então, aí os juízes se espantam, né? Mas o senhor não sabia que esse carro era de origem ilícita? Ou cadê o documento disso? Né? Eu falo, mas que documento? Se é assim que eu posso adquirir os bens, é assim que eu faço a minha vida. Né? Então todas essas implicações, né? O que eu estou dizendo para todos que estão aqui é que realmente o que a teoria marxista da dependência pode, a potência que ela tem na tecnologia, a gente só está tirando o verniz, porque tem um mundo ali, né? A se desbravar. E é extraordinário, é extraordinário. Então, feitas as considerações, né, tentando mostrar como é importante a gente começar a fazer criminologia crítica de maneira, enfim, dedicada e não a partir da mera crítica às estruturas de poder, etc. Né, mas realmente poder fazer projetos de pesquisa com toda a prospecção necessária, com a seriedade acadêmica, com a honestidade intelectual, que a universidade está desacostumada. O que mais tem hoje são os reis da citação do que não leram. Né? Enfim, aí o cara fica se enchendo de referências bibliográficas, não domina nenhuma delas, confunde conceito com categoria, confunde o método de investigação com o método de exposição, não consegue diferenciar uma coisa da outra, mistura a sua experiência com o dado da pesquisa. É um horror. Né? E tudo faz parte de não conhecer, eu acho, talvez, a ortodoxia do método, enfim, tudo que parece importante. Né? Enfim, é só para dizer que, enfim, o curso... Já conheci a escola de pensamento. Né? E perceber aquela coisa, você não consegue superar uma tradição se você não se inscreve nela, se você não a domina. Quer dizer, você leu tudo sobre isso? Não, né? E o cara vem por parece que está esperando a novidade para poder explicar o presente. Como o livro do Piketty, por exemplo. Não, peraí. Enfim, é aquelas coisas. Pois enfim.
E então, perguntas. Eu poderia pegar uma de cada um, mas aí já vocês se ferraram, porque eles monopolizaram aqui, né? Então, eu vou pegar 4 perguntas, tem mais uma aqui. Então, eu vou fazer 4 questões. Então tá, vou fazer pela ordem. Então, lembrando, por favor, para declinar os seus nomes pela ordem, certo? Pode ser o senhor primeiro, depois aí eu vou para você, certo? Por favor. Enquanto você falava... Desculpa, só para declinar o seu nome para a gente... Eu me chamo Boris. Enquanto você falava, eu refletia sobre uma analogia e pensava em não fazer a pergunta, mas vou usar a palavra porque eu antecipo sua resposta, mas os outros talvez não. Eu fazia analogia entre o golpe de Estado e o estabelecimento de Bismarck na Alemanha. Nos dois casos, proibição do socialismo, proibição dos sindicatos, controle vigoroso, embora no Brasil certamente maior do que foi na Alemanha no começo do século XX. Num caso, preparo de guerra, no outro caso, a ilusão do subimperialismo. Será que existem analogias reais ou é uma imaginação minha entre o bismarckismo e o golpe de Estado? E estendo, com exceção dos anos de lulopetismo, a continuação de hoje não é uma forma de bismarckismo também? Ou seja, no desenvolvimento de um capitalismo duro, na época não pode ser ligado ao imperialismo, que era o imperialismo alemão, é outra coisa, mas aqui ligado ao imperialismo, onde a teoria da burguesia progressista, evidentemente, se evaporou, pode estar na cabeça de alguns, não existe mais, as explicações são completamente diferentes. Será que existe essa analogia ou um puro esforço meu de encontrar uma lógica na história? Só? Não, é que atrás de você. A minha pergunta é sobre a capacidade estrutural da burguesia nacional de entrar em contradição com o regime de subdesenvolvimento. Na exposição anterior, o senhor tinha apontado no sentido de que a CEPAL era o limite da consciência crítica burguesa e que a gente não conseguiria alcançar algo como a CEPAL novamente. Mas o próprio Rui Mauro Marinho, quando ele faz a discussão dialética da dependência das classes burguesas que existiam no Brasil, ele faz uma separação, diz que existia a burguesia sócio-menor do capital internacional, que eram os financiados pelo capital estrangeiro, ou então, eventualmente, os rentistas, que ficavam com os lucros por questões de obter juros, etc. Mas existe uma burguesia nacional, né, um capital nacional, que em determinado momento ela entraria em contradição, né, com a lógica do subdesenvolvimento. A questão é, qual é o limite dessa burguesia estrutural? Né? O limite é o simples fato dela, num determinado momento, encontrar a contradição do proletariado querendo assumir tudo, né, no processo revolucionário burguês, ou, a meu ver também, que é uma estratégia que se utilizou em 64 e de repente hoje pode ser utilizada, está sendo utilizada pela política externa brasileira, que é o subimperialismo, que ele realiza a mais-valia da burguesia nacional nos países vizinhos. É claro que cada vez menos a gente tem uma indústria nacional, digamos assim, própria, mas essa tática, é o subimperialismo que seduz a burguesia nacional a entrar em acordo, é o medo de uma revolução proletariada em geral, ou seja, qual é a razão estrutural para essa burguesia nacional não entrar em contradição com a dependência? Como você pode ver, eles não são todos juristas, né? Eu estabeleço regras, eles não estão nem aí. Completamente violada. Tragédia. Aí, vocês dois na ordem, ele levantou a mão primeiro, logo em cima. Pois não, o seu nome? Walter. Professor, é emblemático o senhor falar que hoje, um dia depois de ter na mesma mesa Ricardo Belchovski e Pereira Bresser. Né? Estiveram aqui hoje? Estiveram ontem, de manhã. Né? E expuseram teses do Belchovski, do desenvolvimentismo, a visão dele, o quadro, como ele analisou a crise e respostas desenvolvimentistas, e o Pereira Bresser falando sobre o novo desenvolvimentismo. E também numa casa em que há uma tradição crítica no Departamento de Direito Econômico, que é essencialmente furtadiana, e é bom que se diga que essa tradição dentro dessa casa é crítica, e é muito crítica assim dentro do espectro que se tem de todos os departamentos. Então eu queria problematizar dentro da sua fala. O senhor construiu o quadro de que
a industrialização naquele período ali, né, no final do governo Juscelino e João Goulart, tá? De que a industrialização não entregou o que prometeu, e a partir disso houve um terreno fértil para o surgimento da crítica marxista da dependência. No entanto, mais ou menos nesse mesmo período, né, os desenvolvimentistas, eu falo especificamente ali de Furtado e talvez um ou outro ligados a ele, se corrigem, vamos dizer assim. Eles percebem que a industrialização não conseguiu entregar o que prometia, né? E então eles fazem também uma distinção entre o conceito de modernização e desenvolvimento, né? Há essa distinção. Então, logo após a tentativa das reformas de base, vem o golpe. Logo após, né, quando se tenta mudar, quando se muda, né, a lei de remessas, quando se tenta fazer uma reforma agrária, vem o golpe. Então, eu queria lhe perguntar, para problematizar, se a gente ainda pode dizer que houve uma ilusão, né, estruturalista, ou se foi uma derrota política autêntica e não teórica, né? Porque esse desenvolvimentismo, desse quilate, nunca mais teve chance na história, né? O consórcio petucano não pode, eu acredito que não se pode dizer desenvolvimentista como foi, por exemplo, Juscelino ou João Goulart. E nesse caminho eu já engato a segunda pergunta, que eu acho que é essencial que se discuta, né, essa correlação teórica e política. Dentro do seu amigo lá do YouTube, colocam os seus vídeos do lado dos vídeos do Ciro Gomes. Eu pergunto, o que o senhor acha do Ciro Gomes? Tá bom. Tudo bem. Só quero dizer que no Departamento de Direito Penal nós vamos atravessar essa tradição crítica e fazer uma crítica radical, né? Nós vamos começar na tradição crítica, mas nós vamos meter os dois pés no peito, né? Não é possível. Né? Não posso fazer isso sozinho, né? Depende dos meus colegas de departamento, do seu entusiasmo, mas se existe alguma tradição crítica, né, preciso potencializá-la, né? Afinal, essa faculdade não é exatamente conhecida, né, por ser uma matriz crítica, pelo menos em matéria penal. Em matéria penal, com certeza não. Há que fazer o diálogo dos setores críticos da faculdade. Eu acho também. Certamente estão... Não só diálogo, mas também... Né? Quase que distinção, né? Porque... Mas tem dinossauro, seria um comunista, andava dinossauro, como se fosse um pterodátilo. Mas existem. Mas tá certo, obrigado, Walter. E aí eu vou, considerando as perguntas, eu vou pedir aos demais, vou fazer em delicadeza, de pedir para formarem as perguntas amanhã, e aí só se identifiquem, eu lhes concedo a palavra amanhã na primeira oportunidade, senão mais de 5 perguntas a gente vai longe, acho que tem até que dispensar o auditório, porque, enfim, as pessoas que vêm aqui e fecham também tem que pegar o metrô, etc., né, os funcionários que estão aqui. Então, eu vou considerar uma última pergunta, e só se alguém me disser que não vem amanhã, aí eu abro uma quinta, certo? Bom, hoje pela manhã, professor, Desculpe o seu nome? Rafael. Eu assisti um vídeo do Valor Econômico que os economistas lá da Ordem aventavam a possibilidade de reduzir a desoneração da folha para alcançar meta de déficit fiscal, né? E eu fiquei surpreso de ver os economistas do Valor sugerindo que os empreendimentos, as empresas pagassem mais imposto para o serviço da dívida. E aí eu fiquei tentando refletir se esse é o mecanismo moderno de aumentar a superexploração do trabalho, ou seja, forçar as empresas do dito capital produtivo a ampliar a exploração dos seus trabalhadores para pagar a dívida. Se esse é o mecanismo fundamental hoje em que isso ocorre. É isso. Eu não sou do direito. Matou charada. Bom, alguém que quer fazer a última pergunta e que não vai estar aqui amanhã? Então, não, você vai estar aqui todo dia. Você não... Então tá, companheiro. Olha só. Vamos começar por essa do Rafael, que é o seguinte. No tomo 3 do Capital, a gente estuda, tem o tema da renda da terra, tem o tema do capital fictício, etc. E no Marx é basicamente o seguinte, de onde sai o lucro sai da exploração do trabalho. É uma relação entre massa de mais-valia sobre capital constante mais variável.
basicamente isso. Para aumentar a taxa de lucro, essa relação entre massa de mais-valia e capital variável tem que se elevar. Então isso é tomo 3 do capital, está lá muito claramente. A questão é de onde sai o juro? O juro sai do lucro, não tem outro jeito. Então, eu não me espanto que os jornalistas procedam assim, tal como tu está mencionando, porque é uma raça irrecuperável, naturalmente. Está aí para dourar a pílula de maneira descarada. E quando eles estão pedindo isso, é claro que eles estão forçando uma maior exploração da força de trabalho. Mas não é em abstrato, eles estão forçando uma maior exploração da força de trabalho quando as regras institucionais estão jogando os trabalhadores para uma maior exploração da força de trabalho. O que é a supressão da CLT? Está aí, e a conversa da terceirização é dizer o seguinte, agora, curso livre, pode-se manter essa taxa de juros, os capitalistas vão ter que vão poder aumentar a taxa de lucro, pagando um juro maior, desde que tirando, esfolando as classes trabalhadoras embaixo. Então eu diria que os jornalistas, mesmo que não tenham lido o Capital, e o tomo 3 do Capital, não leram, obviamente, não vão estar aí nunca para isso, estão aí para outra situação, é uma gente que o Lima Barreto matou a charada, velho. Em 1903, nas recordações do escrivão Isaías Caminha. Ele mostra o que é um jornalista. Eu vou mencionar isso para depois voltar a uma digressão sobre taxa de juros, taxa de lucro e exploração da força de trabalho. Então, Rafael, ele diz o seguinte, ele está falando sobre a trajetória de um jornalista num jornal, é um romance, né, que se chama O Globo, em 1903. E o que ele diz? Ele fala, que faro do jornalista para colher suas vítimas, para mentir de maneira sistemática, que disciplina, que astúcia, e vai mostrando, né, que a canalha é completa, e a canalha está aí, mostrando agora o seguinte, pode manter essa taxa de juros que é a mais elevada do mundo, portanto, um juro que sai do lucro, pode manter uma taxa de juros crescente, porque embaixo vai se ampliar a superexploração como nunca. Se alguma, está tendo uma adequação da realidade ao conceito de maneira absolutamente assim, impecável. Agora a supressão de todo e qualquer direito, imagine a rotatividade da força de trabalho, a demissão sem direitos, etc, etc, etc. Nem estou falando aquelas coisas que o capitalista não paga a previdência e violam a lei. Não. Então eu diria que é completa essa identidade. E está sendo feito porque nesse momento essa condição que ele está dizendo, podemos aumentar a carga tributária, que é uma determinação do Meirelles, ele está dizendo vamos ter que aumentar impostos, e vão dizer, e os impostos vão ter que sair do quê? Vão ter que sair da taxa de lucro. E, portanto, para aumentar os impostos e manter uma taxa de lucro, vai ter que aumentar a exploração. E o Meirelles já está dizendo aí, há uns 2 meses, talvez volte a CPMF, vamos ter que ter aumento de imposto, etc. Ele está dizendo para os capitalistas, vocês vão ter que tirar o couro da rapaziada, e mais, apoiem todas essas reformas aqui, porque é a única forma que vocês têm de manter a taxa de lucro imóvel e aumentando a carga tributária. Não vai ter outra. Os capitalistas que diziam, não queremos mais aumento de impostos. Bem, mas se existe agora uma elevação dos impostos, mas libera a força de trabalho por modalidades bárbaras de exploração, está garantindo nas duas pontas, né? O governo vai arrecadar mais, os capitalistas vão manter a taxa de lucro e os trabalhadores vão estar num regime de superexploração. Então, me parece absolutamente claro. Walter, eu estou respondendo, os últimos serão os primeiros aqui. Eu queria fazer uma diferença entre o Ricardinho Bielchowski e o Bresser Pereira. O Bresser Pereira era um homem que estava com o Sarney. Depois ele virou um homem e ministro de Estado de Fernando Henrique Cardoso. E foi o homem da reforma do Estado brasileiro. Então é um sujeito que se notabiliza por uma capacidade de mudança extraordinária. Ele disse que estava errado. Claro, e depois ele disse que estava errado o Fernando Henrique e se converteu a quê? Ao Lula. E saiu como um apologético do Lula. E agora ele está preparando a nova onda. Mas eu quero dizer o seguinte, se tu pegar o Bresser não é dono de teoria alguma. Nada, zero. O Ricardo Bielchowski escreveu, traduziu os livros da CEPAL, publicou, é um funcionário
Ele é mais rigoroso, mas ele, no livro dele, sobre os 50 anos do desenvolvimentismo, ele comete imprecisões e injustiças com o Rui Mauro Marini que são absolutamente inaceitáveis. Eu registrei isso, estudei a obra dele, me dou bem com ele, fiz questão de dizer isso, escrevi na minha tese, isso aqui é absolutamente contra a concepção do Rui Mauro Marini, ele estava equivocado nisso, mas me parece que ele, como uma função, ele pode se reivindicar certamente como desenvolvimentista, de trajetória, se opôs ao neoliberalismo completamente na época de Fernando Henrique Cardoso, é um caso, eu diria, distinto. Agora, na tua questão, eu quero dizer o seguinte, o Furtado, eu digo, primeiro, a diferenciação entre modernização e desenvolvimento, ela é só uma retórica astuta para salvar o desenvolvimentismo. Porque o desenvolvimentismo é, por excelência, a estratégia de modernização que nós temos na periferia capitalista. Eu sei que quando eles querem opor modernização com desenvolvimento, é quase assim, pode ocorrer modernização em relação a relações de trabalho, capitalistas, etc., e não a função generosa e liberal de desenvolvimento, que é aumentar o bem-estar, a segurança das pessoas, um desenvolvimento capitalista mais ordenado, uma relação cidade-campo não tão atravessada, etc., etc. O desenvolvimento ganha, nesse contexto, uma expressão, é uma categoria que acaba expressando todas as possibilidades, as benesses do desenvolvimento capitalista na periferia. Como se aqui pudesse ocorrer uma outra modalidade de desenvolvimento capitalista com menor desigualdade, que corrigisse a desigualdade, que atualizasse tecnologicamente o país, que diminuísse a brecha entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, etc. E como se faz mal essa tarefa, os desenvolvimentistas atribuem isso às sucessivas teorias da modernização. E qual é uma teoria da modernização? É o que se chama neoliberalismo. É uma modernização. O neoliberalismo moderniza, em termos capitalistas, uma atualização burguesa da situação. Mas eu não vejo grande vantagem. Agora, se tu pegar todos os livros do Celso Furtado na última fase, nos últimos 10 anos da vida, desde Brasil, uma construção interrompida, o Longo Amanhecer, todos aqueles. Ele já não tinha pique para fazer uma obra, ele fazia ensaios, alguns bem atinados, uns mais bem articulados, outros não. Eu gosto quando ele critica a formação dos economistas, etc. Tu vai ver que qual é a tese do Furtado até o final da vida? O Brasil tem que seguir na industrialização para as fases avançadas. O que significa dizer o seguinte, bom, escuta, se fez a industrialização tudo e não chegou na fase avançada. O Furtado nunca aceitou a fórmula do Gunder Frank do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. Ele sempre apostou as fichas e seguiu, e o trabalho mais eloquente nesse sentido, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas estou convencido disso, é Brasil, uma construção interrompida, que é o último trabalho dele de peso. E, digamos, de peso é um ensaio, deve ter ali umas 80, 90 páginas, é o mais ambicioso, e aí tu chega naquele Brasil, construção interrompida, e ele não. E eu quero dizer o seguinte, o Furtado foi corajoso em algumas coisas, sofreu as discriminações todas, não era um sem vergonha, um cínico total e completo, não era um apologista. Era um sujeito preocupado com o destino do Brasil, honestamente, no sentido liberal de um humanismo profundo, um economista que era culto, que se preocupava com, que conhecia do Brasil, conhecia o Nordeste, que incorporava a análise histórica brodeliana e que conhecia a neoclássica e que foi um dos fundadores da CEPAL. E, enfim, o Furtado é um sujeito digno de leitura, mas não é um marxista, nada disso, mas ele aposta todas as fichas, e sobretudo nesse livro Brasil, Construção Interrompida, que Brasil, a utopia brasileira segue, temos que seguir e completar a industrialização. O que significa? Que ele não entende o tema da dependência, embora tenha escrito profusamente sobre a dependência. Percebe? E embora dos economistas brasileiros, é o que sabe que o Brasil não tem fronteiras com o Chile. Quer dizer, conhece a economia latino-americana. O Furtado conhece a economia latino-americana, que os economistas brasileiros é um desastre completo, né? Entre, sei lá, viajar para Miami, para Bogotá, eles vão para Miami, eles não vacilam, eles querem a Europa, eles não querem viajar para a América Latina. E ignoram, então não sabem, né? Eu diria isso. Sobre o tatu no toco, deixa eu dizer uma coisa para você que é o seguinte.
De repente, as pessoas, Nildo, e aquele teu vídeo lá? Eu digo, qual vídeo? Ah, que tu dá um pau, não sei o quê. Eu falei, não, mas isso não é um vídeo, eu dei uma conferência. Não, agora tem um vídeo. Aí, e como isso vai chegar? Até que eu comecei a ir ver. E aí esse tal de tatu no toco. E o tatu no toco é uma expressão do Ciro Gomes. O Ciro Gomes diz o seguinte, que é uma expressão nordestina, diz, se você vê um tatu no toco, saiba que alguém colocou o tatu lá. Porque tatu não sobe toco. Então, isso é uma coisa do Ciro Gomes. E aí eu comecei a ver que o Ciro Gomes está me imitando. Estou dizendo para você, comecei a ver, começou a pegar coisa minha, sem citar. Mas ele não esperava que eu fosse candidato a presidente da República. Eu me filiei no PSOL, já fiz a primeira parte, vamos para a luta interna, e o Ciro Gomes vai se defrontar com a criatura. E eu vou me defrontar com a criatura que é ele. Que ele anda me surrupiando as teses, um monte delas. Entendeu? Um monte delas. Claro, sem a eloquência de um joçabense, sem o rigor do Rui Mauro, sem o marxismo sofisticado, com aquele cursinho que ele fez lá em Harvard, de 9 meses, que dão para economista lá fazer aquele negócio. E sem trabalhar na Vale do Rio Doce também, e sem ter sido ministro do FHC, do Itamar, e sem ter feito o Plano Real, que isso é tudo na conta dele. Então quer dizer que esse tatu no toco me promove, é uma loucura esse cara. Eu não pago ele, eu não conheço ele, não sei quem é, quero dizer para ti, viu, volta. Não estou pagando nada. Esse cara me promove, é um negócio extraordinário, preciso conhecê-lo. Pagar um churrasco para ele lá em Gonçalo, alguma coisa. Olha como é interessante, Mas porque ele coloca o Ciro Gomes... Vai jantar com o Ciro Gomes. Não, sem jantar. um vídeo seu e depois um Ciro Gomes, sendo que o Ciro Gomes ele surge, e falou aqui nessa faculdade, como um expoente, né, como aquele que é um político herdeiro daquele desenvolvimentismo. Sim, claro. Mas é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, o que é o Ciro Gomes? Que é isso que interessa aqui. O que eu penso do Ciro Gomes? Eu penso que o Ciro Gomes é o seguinte. O Ciro Gomes, ele viu que a política no Brasil estava reduzida a um concurso de bom mocismo. Ele olhou e disse assim, não, chegou a hora da discrepância. Quando todos os políticos se assemelham nos bancos dos réus, nos interrogatórios ou na televisão, ele diz, o povo não está afim disso aí, ele saca. Que é o que eu tenho dito em tudo quanto é conferência, desde sempre. Ele olha, lê o Nildo Orix, estuda o Nildo Orix, desce do prédio dele, manda circular, chama de filha da puta, começou a dizer, eu digo palavrão há quantos anos? Há quantos anos eu sou um boca suja na universidade? Olha, há uns 15 anos, dando palavrão sozinho. Agora tem um segundo, que é ele. Mas ele pode dizer palavrão todo dia que ele não vai igualar a quantidade de palavrão que eu disse nesses últimos 15 anos. E está tudo filmado por aí, entendeu? Então ele começou mas ele rompeu com isso. Segundo, ele observou o seguinte, olha o que ele diz, só sou candidato se o Lula não for. Com isso ele reforça o seguinte, a dúvida sobre a candidatura do Lula, ele diz, o Lula pode não ir. Ele está dizendo, ó, o Lula não vai. E ele está dizendo para os petistas, eu vou. Mas ele não briga com os petistas. Se o Lula não for. E é claro que o espaço eleitoral, ele aproveita com propriedade, mas o espaço eleitoral é o mesmo. Porque o Ciro Gomes está se apresentando aqui. Agora o Ciro Gomes tem contra ele o fato de que ele é um idealizador ele é um dos... Não é idealizador, não é um idealizador, ele é um operador do Plano Real. E eu fui lá em Floripa, porque não sou secretário, estava vendo, sou secretário. Não, sou secretário, mas não a esse ponto. E segundo, estava querendo ver e cobrar direitos autorais de tanta coisa que ele estava me imitando, eu fui ver a conferência dele lá em Floripa. E aí, o que ele faz? Como ele dá um nó na cabeça da Miriam Leitão, óbvio, muito. Ali é tranquilidade, né, meu velho? Eu quero ver tu lutar contra o Mike Tyson. Você conta a Miriam Leitão assim... Escuta, por que você não acredita em livre mercado? Livre mercado, minha filha, já liquida de parada, isso aqui é uma mamata. Então o Ciro Gomes, como ele domina
ele sabe a diferença entre taxa de lucro, taxa de câmbio e metas de inflação, então ele pega esses neófitos aí e ele liquida em 2 tempos, entendeu? Esse é o ponto. Porque é fácil pegar esses jornalistas bocó, que estão todos os melhores, e liquidar no debate sobre economia. Nossa senhora, isso é uma coisa, vai tirar pirulito de criança. Mas não tem debate. Como não tem debate sobre isso, o sujeito vai lá e vira um papa falando. Ele vira um Ratzinger, o chefe da congregação da fé. Nem o papa, é o homem da doutrina. Então os economistas aí circulam. Um dia, olha, vou fazer justiça aqui ao Postman, que eu tenho divergências totais. Ele teve um debate no Globo News lá, nesse canal extraordinário, fantástico, o exercício com um carecão, o Schatzman, que é um banqueiro, que foi diretor do Banco Central. E esse Schatzman tremia. Eu comecei a olhar, não tremia. E o Márcio Porte só com os números, liquidou com ele. Mas por quê? Porque esse cara está acostumado a professar sozinho. Ele vai lá e começa a ditar a cátedra sozinho. Quando tem alguém do lado, ele já está liquidado. Um jornalista, mas então o Ciro Gomes pega isso e debulha. Mais fácil. Só que é o seguinte, nas questões cruciais, o Ciro Gomes omite o umbigo. Vamos lá no quê? O tema da auditoria da dívida e o tema do endividamento do Estado brasileiro. Não vai. Vi lá em Floripa, fui assistir, não cobrei os royalties pelas coisas que ele está usando minha, porque havia o tatu no toco, ele não toca nisso aí. Segundo, ele não toca no tema de uma economia exportadora. Terceiro, ele não toca no regime de superexploração. Então o que ele diz? Olha, não pode ser tirado os direitos dos trabalhadores. Então o que ele faz com alguma combatividade? Ele reivindica o neodesenvolvimentismo, com uma certa combatividade. Mas ele nem chega perto do projeto Cepalino que eu expus aqui ontem. Percebe? Longe disso. E ele é responsável também pelo plano cruzado. Então ele diz, bom, depois que cometeram absurdos na execução, veio a necessidade da reeleição. É quase assim, o plano cruzado estava indo bem, aí o Fernando Henrique Cardoso quis comprar a reeleição, colocou a política e... furado. O plano real tinha uma lógica que comeu ele, comeu o Tasso Gereissati e vinha da PUC do Rio, e vinha do esquema do Fernando Henrique, e vinha do esquema de Washington, que ele não coloca aí. Agora, é claro, o Ciro Gomes tem uma outra, a fortaleza dele, não vem quando ele se enfrentar com o Rui Mauro Marina. Ele é muito bom e faz com muita propriedade o seguinte, o pau nos liberais. Mas é aquilo que eu disse aqui, é fácil ser liberal a custo da Idade Média. Tu pega aqueles liberalzinhos, são os analfabetos, os imbecis, os jornalistas fazem perguntas para ele, tá? E agora, tem uma outra virtude no Ciro, que eu quero dizer que o Ciro é bom nisso. Ele conhece, porque ele fez parte o tempo inteiro, como prefeito, governador, ministro e tudo mais, do que se chama aqui generalmente classe política. Então ele cantou algumas pedras óbvias. Vão derrubar a Dilma. Ele cantou. Eu achava que não iam. Ele foi lá e disse, vão derrubar. Falou com muito tempo de antecedência. É claro que ele diz o seguinte, olha, não faça acordo com essa banda suja do PMDB, não faça... Isso é tudo virtude do Ciro. Mas isso aí todos lá diziam, mas ninguém escutava, cara. E tem um monte de gente dentro do PT que dizia também, é uma loucura, não faz. Te dou um último exemplo, que é a minha vantagem em relação ao Ciro, por isso que eu peço o teu voto, que é o seguinte, durante todo 2014, eu participo do programa lá do o Faixa Livre lá do Rio de Janeiro, falando sobre a América Latina, divulgo lá no Facebook, os negócios. Então o que eu disse durante todo 2014 as eleições? Aqui tem um único programa, que é o programa de ajuste, tocado, defendido pelo Aécio, em maneira de choque, e pela Dilma, de maneira negociada. Foi a Dilma na Confederação Nacional da Agricultura, ela disse muito claramente, olha, o que ela disse em última instância? Aqui é o seguinte, vai ter que ter ajuste, mas vai ter que ter negociação. Não pode ser numa pancada só. E foi o que ela pensou que ia fazer. O que interrompeu esse plano foi que a crise se aprofundou. E a crise se aprofundou e a burguesia diz assim, não vai ser de forma negociada, vai ter que ser rápido já, a taxa de lucro está em ameaça, não vamos ficar com conversinha mole com o sindicato, vamos botar para passar o rodo, entendeu? E tiraram ela. Mas ela estava dizendo muito claramente lá, o encontro dela e do Aécio, cada um falou uma hora e saíram, não foram juntos, na Confederação Nacional da Agricultura, foi muito claramente estabelecida, a Dilma dizendo, vamos fazer os ajustes de maneira negociada e com tempo.
E o Aécio era Armínio Fraga. Mas o Joaquim Levy viabilizou o que o Armínio Fraga defendeu. E o Temer viabilizou o que o Armínio Fraga defendeu na campanha. Ele chegou a dizer assim, depois disso aí vai sobrar muito pouco, não sei se sobra o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E é o que eles estão fazendo. Então eu acho isso. Boris, tu sabe que as analogias, elas têm virtudes, né? Porque elas mostram uma diferença. Mas eu sou muito refratário ao uso de exemplos tão distantes, como tu mesmo reconhece, entre Bismarck e 64. Por exemplo, aqui no Brasil, o Marini trabalhou o conceito, né? Como é que chama? De Napoleão, meu Deus. O bonapartismo, né? E diz, olha, aqui nós temos que discutir, porque a sociologia vulgar começou a dizer o populismo. E o Marini disse assim, não, para aqui, aqui tem um fenômeno que é o bonapartismo. E sugeriu alguma coisa, nunca desenvolveu. Agora tem um trotskista que é o Millet, não lembro o nome dele. Não, Michel, não. Um outro, que ele escreveu sobre o bonapartismo no Brasil. Uma interpretação da ditadura e tudo isso. Queiroz. Oi? Queiroz. Não, também não. Ele tem um livro com esse título. Eu já vou lembrar aqui o nome dele, eu te digo antes de sair. E começou a trabalhar isso. Eu quero dizer assim, a dificuldade de trabalhar um conceito dessa natureza, do terreno da política, é diferente da teoria, mais-valia, valor, é diferente de um conceito próprio. Então, tu sabe, é claro, nós podemos dizer assim, claro que a ditadura realiza, digamos assim, numa via quase prussiana. Né? Os gramscianos começaram a dizer, a via prussiana ou não, Carlos Nelson? Tá, como o Carlos Nelson tentou usar, a única coisa que eu acho que ele foi feliz foi na categoria transformismo, para analisar a transição da ditadura para a democracia. Por isso que eu acho que eu diria que eu não conseguiria estabelecer isso, porque são universos tão diferentes, que quando nós encontrar alguma semelhança, quase encontramos aqui, ela é quase, no fundo, inútil para explicar aquilo que é nosso. Né? E o nosso seria muito pouco eficaz também para lançar luzes sobre Bismarck na Alemanha. Entendeu? Agora, tem o tema de romper com... quem perguntou o tema da burguesia nacional? Rafael, né? Olha, quando a gente fala de burguesia nacional aqui, vamos esclarecer sobre o que estamos falando. Então, a primeira é o seguinte, uma burguesia nacional não é uma burguesia que tem aqui indústria, é uma burguesia de um projeto nacional. Quando a gente está falando de burguesia nacional, nós estamos falando em primeiro lugar disso. A burguesia brasileira tem uma burguesia nacional aqui, capaz de ser uma classe que exerce uma hegemonia, constrói um bloco de classe para realizar um projeto de nação próprio, a gente vai dizer não. Existem capitalistas nacionais, sim, que não conseguem configurar no seu conjunto uma burguesia nacional. Então acho que é a primeira precisão que eu queria fazer. E segundo, exatamente porque, dada a constituição, o DNA dessa burguesia, das entranhas de 3 séculos de colonialismo, da configuração do subdesenvolvimento da dependência, e porque ela entra na disputa do mercado mundial, quando esse já está consolidado, inclusive sob a forma de monopólios, essa burguesia não pode romper com a dependência. Então ela não vai cumprir esse papel que seria, digamos, o equivalente na periferia de uma burguesia que tem uma característica revolucionária. E que nós dizemos, então, o caráter nacional dela estaria dado pela capacidade revolucionária que ela teria, não só de romper o imperialismo, mas de encabeçar um bloco de mudanças. Eu costumo sempre dizer nesse sentido, Rafael, que tem uma coisa aí importante, né? Que é o sonho, disse lá no figurino, as estratégias do Partidão era
proletariado com uma aliança com a burguesia. E a gente sabia que era o seguinte, a burguesia na cabeça e o proletariado caudatário. A eleição do Lula fez uma coisa maravilhosa, colocou o operário na cabeça e de vice o Zé Alencar, que era um burguês industrial da indústria têxtil, que tinha na Coteminas 24 mil trabalhadores. Não era a quitanda lá de Curitiba, era um industrial pesado, que, diga-se de passagem, batia contra os juros direto, era o único no governo que detonava os juros, era quase uma combinação. O Lula sopra não, o Lula dá o Banco Central para os banqueiros e o velhinho ficava reclamando do juro elevado. Mas veja o seguinte, mesmo nessa aliança, o que tinha de mais moderno do proletariado industrial brasileiro, fruto do desenvolvimento das forças produtivas durante a ditadura, concentrado gigantesco, que não era aquele sindicalismo perigo, era o sindicalismo combativo, com o burguês industrial de vice, eles continuaram com o rentismo total. E o aprofundamento de toda a dependência, inclusive a diminuição do peso específico da burguesia. Então ela não tem nisso nenhuma capacidade de demonstração de romper com a dependência. Tenho dito.